Bom dia, boa tarde, boa noite. Sábado à noite no Brasil, aqui na Austrália, domingo de manhã. Quero saber quem está online. Hoje nossos convidados estão diretamente de Sunshine Coast. Vamos conversar com o Vinícius e o Leandro, que moram na Austrália. Gente, acho que completou ontem exatamente um ano na Austrália. Um é médico, o outro é barbeiro, então vamos falar sobre a profissão, sobre o planejamento deles, né, de mudança para a Austrália. Temos muita coisa para conversar. Sejam todos bem-vindos à live de hoje. Me contem onde vocês estão, cidade, país. Me contem ali no chat. Qualquer pergunta que vocês tiverem ao longo da live, ao lado aqui do comentário, vocês têm o ponto de interrogação, onde vocês podem enviar perguntas para os convidados, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Gold Coast, seja bem-vindo, Arthur. Jaque está em Guarulhos, São Paulo. Lucas, meu aluno da mentoria, está em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Flá, Belo Horizonte. Morgana está em Minas. Fábio está em Pyrmont, Sydney. Aline está em Brisbane, outra Aline em São Paulo, Nina Brito em Portugal. Legal, gente, sejam todos bem-vindos. Vou chamar nossos convidados para a gente começar, porque temos muitos assuntos para conversar aqui nessa live. Então, vamos lá. Eu já vi que eles estão online. Opa, não foi? Olá, Pri. Bom dia! Olá, bom dia, de Sunny Coast. Como Tudo bem? vocês estão, gente? Prazer. Deixa eu mais longe aqui agora. Tamo ótimo. Prazer em falar contigo. A gente te acompanha, meu Deus, desde do Brasil. Igual você falou, ontem faz um ano, hoje faz um ano que a gente foi aprovado, na verdade, para o visto. A gente chegou em março do ano passado, mas nessa data foi quando o nosso visto foi aprovado e a gente começou naquela loucura lá no Brasil, né? E a gente te Ai, acompanha vocês, meu Deus, ajudou muito, né? Nossa, é verdade. deixa eu ver. O Vini eu tô ouvindo bem, mas o Leandro tá um pouco falhadinho. Não sei Fala de se... novo. Coloca bem no teu ouvido. Ixi, não sei Oi? se... É porque, gente, eu não sou muito tecnológica em relação, assim, a fone de ouvido e tal. Eu não sei se o microfone não tá, talvez, só no Vini. Ah, pode ser. Vamos tentar tirar os dois, calma. Isso, tira, vê se... Você consegue escutar melhor agora? Tá escutando? Ah, agora sim. Vamos Agora organizar sim. isso aqui. Vamos organizar isso aqui. Não, O produtor. tá Tô escutando ouvindo agora? vocês. Tá Aham, escutando tudo bem? sim. Ótimo, Isso, ótimo. É melhor sim. ficar sem o fone mesmo. Eu tava dizendo que eu Gente, assisti os vídeos. fale. Não, eu tava dizendo que eu assisti os teus vídeos todos do YouTube. A gente zerou todos os teus vídeos desde quando tu fez o teu primeiro vídeo. Ele foi o que mais assistiu, porque eu como já tinha vindo para a Austrália, ele estava naquela agonia de não conhecer a Austrália, quero conhecer, e foi através dos olhos de vocês também que ele pôde conhecer a Austrália um pouco. através dos teus olhos. Ai, meu Deus, que Estamos responsabilidade, aqui, né? nessa terra Espero que tenha, maravilhosa, graças a Deus. espero que tenha atendido as expectativas da Austrália que eu mostrei. Gente, então sejam bem-vindos, tá? Obrigado. Obrigada por estarem aqui hoje, né? Domingo de manhã, eu sei que é a folga de vocês. Obrigado. Então, obrigada pela disponibilidade e por estarem aqui para compartilhar, né, a história de vocês. A gente vai falar um pouco aí sobre planejamento de vocês para a Austrália e também sobre as profissões. Vai ser bem importante para quem está assistindo. Vocês sabem bem quanto é importante, né? Tá no Brasil Sim. e assistir esses vídeos. Sim, muito. Então, vocês estão em Sunshine Coast agora, né? Um ano na Austrália e já mudaram de cidade. Isso mesmo. A gente está agora em Sunshine Coast porque a gente veio para a Austrália através da minha profissão, que é médico,
Então, a gente morou durante quase um ano ali em Tweed Heads, que fica bem na borda com Gold Coast. É quase a mesma coisa, tanto que é até divertido, porque de um lado da borda é um fuso horário, do outro é outro. Então, o Leandro trabalhava numa barbearia em Gold Coast, o horário era diferente, mas eu tive uma nova oportunidade de trabalho aqui em Sunny Coast, que está sendo muito bom para minha profissão, e através dela que talvez eu consiga o PR, né? Que é o visto de residente permanente, que hoje a gente está no 482 aqui, que é o visto de Short Skill Visa, que é aquele mais de pequeno. Normalmente é de 2 a 4 anos que você trabalha para lugares que precisam daquela área de atuação, né? Então a gente está hoje nesse visto, 482. Tá, então vamos voltar um pouquinho, né? Eu tava vendo os stories de vocês, que vocês ficaram 6 anos planejando para vir para a Austrália. Como é que foi isso? Uma longa Porque o Vini história. também falou que já tinha vindo para cá. Já, né? a nossa história se mistura com o nosso relacionamento também, né? Porque então vamos eu lá, morei, vamos começar desde o início. tentando sintetizar. Eu morei em 2014, 2015 aqui na Austrália. Eu fiz parte da minha universidade na UNSW em Sydney. Então eu fiz lá. E quando eu voltei para o Brasil em 2015, eu tava assim, meu Deus do céu, preciso voltar para a Austrália. Me apaixonei pela Austrália. Até então eu não sabia que era possível voltar como médico. Então foi aquela agonia, mas daí foi nesse período, 4 meses depois, que eu conheci o Leandro. Então eu voltei em 2015, em abril de 2016 a gente se conheceu. E a primeira pergunta que eu falei pra ele não foi nem assim, quer namorar comigo? Foi assim, você topa pra Austrália? E você, Porque Leandro, essa resposta já fosse não, eu não imaginado? sei onde a gente estaria hoje. Já tinha imaginado morar fora? Não, nunca passou na minha Ele cabeça. morava com os pais ainda, Pri, Eu pensa. tinha 30 anos. Não, eu tinha 28, 29. 30. E nem na casa dos meus pais tinha saído ainda. Então, assim, muito menos morar em outro país. Mas desde no primeiro dia ele já fez essa pergunta da Austrália, né? Porque ele tinha acabado de voltar, né? Então estava muito recente na cabeça dele. Austrália, Austrália, Austrália. Ele estava respirando a Austrália ainda quando ele voltou pro Brasil. E foi aí que o vídeo de vocês foi importante também, né? Porque eu já conhecia, mas ele não. Então uma coisa é eu falar, outra coisa é ele ver quem tá aqui. Mas obrigado, me ajudou bastante e a gente tá aqui hoje. Mas o que eu sabia da Austrália é o que todo mundo do Brasil sabe. Ai, que é um país onde tem canguru. e é um país onde tem muita mata, muita vegetação, Que é praia, longe. mas não sabia Longe. nada. Que era longe. E que é longe, é. Só isso, não sabia bem superficial o que era a Austrália. E daí, a partir dessa conversa, a gente começou a namorar. E desde então, ele foi sendo um suporte para mim. Porque eu queria muito vir para cá. Só que no início, ele tinha dúvidas. Mas ao longo do processo, foi muito engraçado que eu comecei a ter dúvidas. Mas ele começou a me apoiar muito. Então hoje eu agradeço muito, porque foi uma troca da gente continuar nesse sonho. E parte disso, dos nossos planejamentos, foi pensar assim, pô, eu já vou com uma profissão, mas eu não quero ser um peso na vida dele de tirar ele do país dele simplesmente para seguir o meu sonho, entende? Então essa foi uma preocupação muito minha. Então a gente pensou assim, o que seria bom para ele como habilidade? Porque quando eu morei aqui em 2015, eu vi que habilidades manuais dava muito dinheiro e não necessariamente precisava falar inglês. Então eu falei assim, pô, o inglês dele é intermediário, que profissão a gente pode pensar para ele ir para a Austrália? Ele não era barbeiro no Brasil, ele trabalhava na loja da Zara, né? Então a gente pensou numa profissão que ele poderia chegar aqui e já trabalhar. E aí nos últimos 3 anos ele fez um curso, trabalhou na área, veio para cá e conseguiu emprego na área dele na primeira semana aqui, sem muito inglês, o que eu fico muito orgulhoso, porque eu sei que não foi fácil para ele. Para mim é um pouco mais fácil, mesmo sendo complicado, porque é meu sonho. Mas o dele eu sei que não é, ele tá aqui por minha causa, então eu fico muito feliz dele estar podendo, né, se desenvolver na profissão dele aqui. Sim. É muito gratificante. Era isso que eu ia perguntar também, né? O nível de inglês que chegou, porque o Vini já tinha estudado, né? Feito parte da faculdade aqui, então acredito que já estava com o inglês aí praticamente fluente, né? Porque precisa Mas fazer mesmo assim é difícil, né, Pri? É difícil, sim. Mas o Leandro veio com zero inglês. Zero. Não. É, zero não. Nesse meio tempo, nesses 6 anos que a gente ficou no Brasil esperando, eu fiz um curso de 2 anos de inglês. Ele veio se preparando. Comecei do zero o curso, né? E aí se formou. se formei tudo na escola, mas assim, a sensação de quando eu cheguei aqui era que eu não sabia nada. E tudo aquilo que tu aprende lá na escola, o método da escola de inglês do Brasil é muito fraco, assim.
Eles te ensinam 1, 2, 3. E aqui é 1, 2, 3. É muito diferente. Difícil. É muito diferente. E aí, como é que foi para conseguir o primeiro emprego? Na verdade, assim, eu me reneguei de querer começar na barbearia. Porque eu tava por medo. Que eu achava assim, vou ter muito contato com o australiano, então eu não quero. Primeiro eu quero... deixa eu chegar aqui nessa Austrália e deixa eu ficar nos bastidores, onde ninguém me vê. Eu queria trabalhar de cleaner, queria trabalhar uma coisa que fosse mais escondido. Mas daí eu fiz uns trials e não foi bom os trials no primeiro, por causa do meu inglês, porque eu não me saía bem na entrevista. E daí a gente passou na frente de uma barbearia na frente de Surf Paradise, ali em Gold Coast. E no meu primeiro trial, o dono da barbearia estava lá, ele perguntou se eu tinha um modelo, aí ele estava junto, eu cortei o cabelo dele, aí ele gostou, daí ele perguntou se eu poderia cortar de uma outra criança que estava ali esperando, eu cortei, ele gostou, e daí... Na primeira semana. Só que ele que fez a entrevista com o dono, porque ele estava junto. Eu falei assim por cima o que eu sabia. Por causa do nervosismo, assim, o inglês sai, mas como tu fica muito nervoso nos primeiros dias que tu chega aqui... tu trava e tu esquece tudo que tu aprendeu, né? Então, ele me ajudou no dia do trial. Mas a história dele, eu acho muito legal, porque acho que muitos brasileiros se identificam em qualquer área, né? Porque, olha, ele estava com medo, ele tinha habilidade manual, mas estava achando que o inglês dele ia barrar ele, sendo que a última preocupação do cara que estava contratando ele era o nível de inglês dele, entendeu? Ele queria saber se ele sabia cortar cabelo. Quando eu cortei o cabelo do Vini e da criança, tipo, ele falou, nossa, pode começar amanhã? Ele já queria, já viu a agenda da semana toda. O que ele queria era um profissional bom. E o que eu vejo trabalhando aqui 1 ano é que, assim, eles querem gente com habilidade. Não importa se tu sabe falar bem ou não. Porque você eles querem o teu trabalho. Né? Se o teu trabalho é bom, não importa se... Sim. Sabe? Então, isso foi muito bom. Sim. E voltando sobre o planejamento, Pri, tudo isso que o Leandro está falando da parte dele, foi tudo planejado, né? Porque é muito bom para vocês que estão no Brasil, isso eu acho que é o mais importante. Eu, quando morei na Austrália em 2015, eu vim para estudar, então eu acabei fazendo coisas assim para ganhar dinheiro só, mas não pensando numa carreira, sabe? Então a gente teve esse tempo para o Leandro, de enquanto eu estava estudando para as minhas provas de revalidação, fazendo as provas e esperando as bordas, né, abrirem, ele entrou para o curso de barbearia, entrou para o curso de inglês, então foi uns 3 anos ali de preparação. Então, por mais que ele teve dificuldade no início, como todo mundo, eu também tive, mas ele chegou muito mais preparado e não precisou quebrar tanto a cabeça. Tanto que hoje ele está dentro da área dele, o que é muito orgulhoso e serve de referência para todo mundo, né? Que planejamento é fundamental. A gente fica ansioso para querer chegar, mas às vezes o mais importante é o planejamento enquanto está no Brasil. Exatamente. E depois que está aqui, você sabe que é uma bola atrás da outra, né? Não porque parece que o tempo passa muito rápido quando a gente está aqui. Porque é muita coisa para resolver, tempo de adaptação, né? Aprender a língua, criar a coragem mesmo, né? Para fazer as coisas. Então, tudo passa muito rápido. O quanto mais você puder adiantar antes de chegar na Austrália, né? Para chegar aqui mais preparado, com certeza é importante, né? Eu sempre digo, vocês me seguem, vocês sabem disso, né? Que o planejamento financeiro também pode ser um fator decisivo, né? De você conseguir, por exemplo, o Leandro poderia ficar assim, gente, muito tempo postergando, né? Para conseguir emprego, para ir correr atrás, porque vocês já tinham, né? Acredito, imagina, vocês pensarem em todo o planejamento, vocês já tinham então um planejamento financeiro, então ele poderia postergar. Quanto mais ele é o príncipe inteiro, assim. Temos assim, mas ele foi lá e meteu as caras, né? Exato. Já na primeira semana, a mesma coisa comigo e com o Lindomar, a gente queria, chegamos na Austrália, temos nosso planejamento financeiro, a gente não precisa de emprego agora na primeira semana, mas vamos tentar, vai que a gente consegue. A gente queria tirar uma semaninha de férias, não durou nem 3 dias. E foi assim que a gente comprou o nosso carro, porque a gente planejou um dinheiro para ficar aqui na Austrália sem emprego. E aí, graças a Deus, conseguiu um emprego. Então, a gente pôde usar parte daquele dinheiro para comprar o nosso carro nos primeiros dias aqui da Austrália, primeiros meses. Então, foi muito bom. Então, sempre o planejamento financeiro é muito importante.
Agora eu tenho uma pergunta para fazer para você, Vini. A gente sabe assim, a gente tem uma visão, né, que médico tem uma estabilidade, né, que estudou, fez uma carreira, né, no país onde mora. E o que leva um médico a querer sair, né, do país e arriscar, né, largar a carreira e tudo que construiu ali ao longo do tempo no Brasil? Essa é uma pergunta muito boa, Pri. Eu vejo dentro do... Eu conheço muitos médicos e tem vários níveis de médicos, né? Tem eu que vim depois de ser recém-formado, então eu acredito que eu não perdi muito, porque eu me planejei, mas tem muitos médicos que já são anestesistas, radiologistas, já estão há 10, 15, 20 anos no Brasil, e mesmo assim decidem vir para a Austrália e começar igual a mim, na mesma posição que eu estou agora. E eu acho que o que motiva todo mundo é uma motivação única, assim, que não tem nada a ver com a medicina. Porque no Brasil, sendo médico, não vou ser hipócrita, você consegue ter uma vida boa, você consegue ter uma classe média ali. Não é por questão financeira, nunca foi. A questão sempre é igualdade social, segurança, criação dos filhos. Por mais que tu tenha uma qualidade de vida no Brasil, você sabe que você não tem segurança, a desigualdade social afeta no seu dia a dia. Pri, para você ter noção, o meu salário do Leandro no Brasil passava de, sei lá, eu ganhava tipo, mais de 10 vezes, 15 vezes mais do que ele. Ele trabalhava de segunda a sábado no Brasil. Aqui na Austrália, o nosso salário é que ele não trabalha full time. Mas se ele trabalhasse full time, seria $2.000 de diferença. Não tem muita diferença, entende? Não tem muita diferença. Aqui na Austrália, eu gosto disso. Igual o doutor, médico na Austrália, o outro médico, ele estava dando um relato para mim esses dias, de que no hospital que ele trabalha, a mulher que, eu não sei, é alguma zeladora, alguma coisa assim, ela tinha acabado de voltar das Maldivas, que do Brasil seria uma coisa absurda a gente pensar, né? Acabando de voltar das suas férias das Maldivas, porque aqui todo mundo pode, todo mundo ganha bem, todo mundo tem qualidade de vida. O que para nós no Brasil é uma diferença, infelizmente, muito gritante. E com certeza, segurança, estabilidade, tudo isso foi o que pesou para mim, vim para cá. E quando a gente tem essa relação no dia a dia, é muito gostoso, sabe? Tipo, é muito gostoso. Muito. O trabalhador ser pago bem, isso, nossa, reflete tanto na sociedade que, meu Deus do céu, só vivendo aqui para você ver, né? Sim, sim. É muito mais igualdade, né? E o gap não é tão grande entre as classes, né? Não tem muito esse gap, isso. Eu cheguei ganhando o mesmo que os barbeiros estão ganhando ali. Então, Teve tanta diferença também de salários. Tá começando aqui, né? Para quem está começando. Tipo, se é no Brasil, por exemplo, tu chega num lugar, tu sempre ganha menos. Aí, conforme dos anos, tu vai ganhando um pouco mais no Brasil. E aqui não, aqui tu sabe fazer aquilo, tu vai ganhar mesmo que todo mundo. É igualdade, isso que é bom, é igualdade. Tipo, eu não me sinto inferior em relação às outras pessoas que estão trabalhando há 3 anos ali. E eles são o quê? Eles são australianos, eles dominam tudo, mas eu não. Eu não me sinto inferior a eles, eu me sinto igual. E nenhuma profissão aqui você se sente inferior, né? Eu, quando morei aqui em 2015, eu tive esse outro lado. Hoje eu tô ali como médico, mas eu já trabalhei como labor, já trabalhei como cleaner, já trabalhei como várias outras profissões, e o respeito por cada um tá exercendo a sua profissão, eu acho isso incrível. Foi um dos motivos que eu quis voltar, né? O respeito por... Nossa, quem mora aqui parece tão óbvio, né? Tipo assim... É tipo, o respeito com cada um tá exercendo a sua profissão. Todo mundo é importante ali naquele local, exercendo a sua profissão. Mas isso no Brasil eu sei que não é tão óbvio assim, né? Infelizmente. Mas isso é o que motiva muito a Austrália. Esse respeito por qualquer profissão, e todo mundo tem qualidade de vida. Qualquer um pode ir no melhor restaurante, pode viajar para qualquer lugar. Não é porque você é CEO de uma empresa ou porque você é o secretário da empresa. Não, qualquer um. O CEO e o secretário pode ir para qualquer lugar, entende? Isso que eu acho maravilhoso. Sim, é isso que encanta na Austrália, né? Olha só, tem algumas perguntas aqui, antes de eu partir para a pergunta que eu tenho para vocês, tá? Alguns seguidores perguntaram, deixa eu ver, Nalissa Valente perguntou se vocês sentiram algum preconceito por serem brasileiros dentro da profissão. Ó, na medicina, zero.
Na verdade, a gente é muito querido. No hospital que eu estava trabalhando, na verdade, eles contrataram 4 brasileiros, porque eles gostam muito de brasileiros. E agora tá chegando mais 4. Então, Nossa! tá chegando mais 4 lá. Eu saí de lá, mas tá chegando mais 4. Uhum. E, então, na medicina, não. Eu Não. senti zero. Pelo contrário, eles gostam, eles falam que a gente é um povo sorridente, feliz, comunicador. Claro que ser humano tem em qualquer lugar, né? Por exemplo, tem gente que vai ficar meio assim que você não entende o que ela tá falando. Vai, mas não por ser brasileiro, sabe? Às vezes porque a pessoa também está sem paciência, não quer ficar explicando, e enfim. Mas dá umas patadas em você. Mas acho que isso qualquer lugar tem, né? Eu acho que muito tá na nossa cabeça, né? Porque eu vejo algumas pessoas Sim. falando, né, sobre, eu sofri preconceito porque eu era brasileira ou brasileiro, mas acho que muito tá na nossa cabeça. Às vezes não tá sendo preconceituoso porque você é brasileiro, mas na tua cabeça você tá, eu sou brasileiro e me tratou assim porque eu sou brasileiro. É que eu vejo assim, ó, que a gente é do Brasil e a gente sabe que a gente é país de terceiro mundo. E só que aqui na Austrália eles não têm isso. Ai, país pobre, país não sei o quê. Eles às vezes nem sabem onde fica o Brasil. Então, Eles não têm noção da eles não têm realidade. noção do que é realidade. A gente sabe que é um país que tem muita desigualdade, né? Tem favela, Sim. pobreza. A gente se coloca como inferior, né? Então a gente tem esse peso, né? Mas eles não têm. E aqui, como não tem tanta pobreza, para eles é tudo igual, entende? Tipo, todo mundo mora bem, come bem, é tudo Eles igual acham que aqui pobreza pra é só em eles. filme, né? Então, para eles, isso aqui é a realidade deles e eles não veem muito a realidade de fora, assim. Sim. Concordo com isso. Deixa eu ver aqui. A Fernanda perguntou pro Leandro como foi seu primeiro corte em alguém que falava inglês. Você se comunicou? É porque aqui também, né, a gente tem que pensar. Eu nunca fui em salão de australiano, eu sempre cortei com brasileiro aqui na Austrália. Mas eles não são muito de papo, né? Como que é no dia a dia? Como foi o primeiro corte? Ele tem 2 pontos de vista. Mudou muito agora que veio pra cá. Lá em Gold Coast era mais turista, né? Então não conversava. Mas aqui eu tô em Sunny Coast, Sunshine, e aqui eles gostam de conversar muito. E aqui tem a diferença do inglês, que aqui é mais Bolgan, né? Bolgan, sei lá, como é que fala? É mais interior, assim. É mais aquele australiano que a gente escuta falar, né? Que não é a regra, mas aqui é um pouquinho mais puxado, para aquele mais caipira. Aqui eles gostam de conversar muito. Mas tem tempo, né? Tem tempo. Eu não entendo quase nada do que eles falam. E por exemplo, o Leandro, semana passada, um cliente ele estava numa barbearia que eles não conversavam muito. Nessa semana, um cliente levantou da cadeira dele porque ele não estava conversando muito. Então, foi até conversar com o gerente. Então, essas coisinhas assim de adaptação, né? Mas é um caso interessante para falar que acontece com todo mundo, né? Ele queria conversar, na verdade. O cliente foi para conversar. Ele já chegou perguntando qual é a sua opinião sobre isso. Aí ele começou a falar muita coisa. E eu já fui de cara perguntando assim, pode ser a máquina 2 do lado, a tesoura aqui em cima. Ele não queria que eu falasse, já que quisesse cortar. Ele queria falar sobre o cabelo dele. Tava carente. Ele tava carente. Não, mas falando como é que foi meu primeiro atendimento em inglês, eu treinei já algumas frases prontas para eu falar com os clientes. Então, assim, eu até tenho anotado num caderno frases clichê, né? Tipo, como você gostaria de cortar na lateral, como em cima você gosta de pentear ele para trás, você gosta dele arrepiado, né? Tudo isso em inglês. Então, as minhas frases padrões, que qualquer barbearia que tu senta, ele vai falar a mesma coisa. Como você gostaria de cortar? É o mesmo atrás, é o mesmo na lateral, porque aqui muito tem o corte mullet, que deixa comprido aqui atrás. Então, eu aprendi a falar assim, the same back and side. Então, você tem que perguntar isso aqui. É o mesmo na lateral e atrás, porque às vezes eles gostam de deixar, não só mullets, às vezes eles gostam de deixar tipo um rabinho, assim, uma coisinha... horse style, né, que eles falam. Tem os 3 tipos de cabelo, não é? Não, esse é outro modelo. Não é trancinha? Não sei. É tanto modelo diferente. Eu vou vocabulário de barbearia. Meu, deixa ele.
Aí é isso. Então eu treinei as frases e é fácil. E quando o cliente começa a falar demais, Nossa. eu só afirmo. Pode ser, então, tal número na lateral, em cima tu gosta long ou tu gosta short. Aí eu sempre faço com a medição, assim, com as mãos, né? Então eu acho muito simples. É muito simples atender o cliente aqui, tendo as frases chaves, né? Porque ele não tem muito o que responder. É sim ou não E agora que o inglês vai voar, né? Porque você tá numa barbearia que as pessoas gostam de conversar. Não. Será que vai voar? Porque eu tô um mês aqui. Claro, eu falo isso pra ele todo Eu tô um dia. mês aqui, eu tô desesperado, porque o inglês de Gold Coast eu entendia, porque era um inglês mais turista, e é muito turista lá. Então, assim, era o inglês do mesmo nível que eu. Até os barbeiros que estavam comigo na barbearia, eles eram da Índia, eles eram do Japão, eles eram de outros lugares. Então, eu entendi o inglês deles. Aqui eu tô trabalhando só com colegas australianos, e eles falam desse jeito aí. Vai voar. Mas isso é muito bom, né? Posso Sair da zona de conforto dói, mas depois eu falo pra ele, depois daqui um ano você vai ver que, nossa, vamos fazer uma live daqui próximo um ano. Vamos, pra vamos fazer a daqui comparação. Um ano. Tem uma data assim, ó, um ano. Um ano, combinado. Porque, gente, tudo isso que aconteceu na vida de vocês, né? Esperaram tanto tempo, né? Foram 6 anos de planejamento. Exato. E olha tanta coisa que aconteceu em um ano que vocês estão na Austrália. Muito. Vocês vieram logo depois que as fronteiras reabriram. 2 meses depois que as fronteiras reabriram. Tanto que a gente veio, é até uma curiosidade, a gente veio com visto de estudante primeiro, porque eu estava agoniado e queria vir logo para a Austrália. Então a gente veio com o visto de estudante, que é o 500, com o do Leandro, e aí quando eu cheguei aqui, aí que saiu o meu visto de trabalho. Então eu não esperei meu visto de trabalho. Eu estava ansioso para chegar logo, a gente já tinha planejado, as fronteiras abriu, o visto saiu, a gente embarcou. A gente comprou a passagem, tipo, em 3 dias já estava embarcando, né? O medo das fronteiras fecharem de novo, né? Medo das fronteiras fecharem de novo, porque estando aqui seria mais fácil. Mas graças a Deus, para você que está no Brasil, agora já não fecha mais. Agora já é outra página virada. Sim. Qual vocês acham de cada um, tá? O desafio de cada um nesse um ano que vocês estão na Austrália? O maior desafio. Para mim, o maior desafio na questão... O inglês sempre é um desafio, porque por mais que você fale inglês, ele sempre vai ser um desafio para você. Ainda mais quando você está inserido dentro de um ambiente de trabalho, assim, eles esperam que você já saiba como que funciona aquele ambiente de trabalho. E eu, como não me formei aqui, a dinâmica é completamente diferente. Depois, se você quiser, até selecionei algumas curiosidades de diferença, Brasil e Austrália na medicina, o Leandro também, mas tem algumas coisinhas que eu tive que me adaptar aqui. Então, acho que é mais o sistema de saúde, me adaptar, saber como que funciona. Para mim, foi a minha maior dificuldade no início, assim. E o inglês... Leandro? Para mim é a rotina, na verdade. Eu gosto muito de rotina, de saber o que eu vou fazer todo dia. E como aqui todo dia é um dia diferente. Então, para mim é a rotina e o inglês, né? Porque tu sai pra rua... Aqui dentro a gente só fala português, aí sai pra rua é só inglês. Então... Exato. A gente até tentou falar inglês dentro de casa, mas não rola. Não. A gente também já tentou. Tem que ter muita vontade. Começa em inglês, depois começa a complicar e vai em português Exato. Mas é bem isso. Vocês lembram de alguma situação que vocês chegaram a pensar, o que eu tô fazendo aqui? Olha... Eu, na minha prática médica, no início, sendo bem sincero, já fui chorar no banheiro umas 3, 4 vezes. Porque eu pensava assim, gente, é meu sonho. Ai, mas o primeiro caso que eu fui falar, porque aqui é muito telefone no hospital, tipo, é muito telefone. Então, se você, pra mim, olhando, é muito mais fácil. Mas no telefone, às vezes tem que passar um caso, tem que discutir com isso, com aquilo, o telefone toca. Então, às vezes, a pessoa do outro lado também não tá com muita paciência. Aí fala assim, deixa seu senior falar comigo. Então, toda hora eu ter essa coisa de, meu Deus, meu inglês não tá sendo suficiente, me gerou muita agonia no início. Então, não que eu pensei em desistir, mas foi, assim, bastante desafiador no início. Mas hoje ainda mas tá melhorando bastante, assim. Depois que você entende o sistema, como funciona, melhora bastante. Com certeza. Eu nunca pensou em desistir. É difícil, mas em desistir eu nem quero voltar pro Brasil. Tanto que ele vai voltar pro Brasil, eu vou ficar. Eu quero ficar aqui. Vou passear, né? Vou voltar, né? Vou passear mês que vem. Eu não tô com saudade do Brasil. Eu quero ficar. Que legal.
Olha que Não, interessante, né? Uma pessoa até perguntou aqui no chat, eu perdi, da onde que vocês são do Brasil? Eu sou natural de Umuarama, no Paraná, interior do Paraná, mas eu fiz faculdade em Blumenau, Santa Catarina, que é a cidade do Leandro. Aí a gente se conheceu por amigos em comum quando eu voltei da Austrália em Blumenau, Santa Catarina. Ah, certo. E o Lucas está perguntando, já que a gente está falando aí sobre o Leandro não quer nem voltar para visitar, o Vini vai visitar agora. Como foi a despedida de vocês? Pensar que não sabiam, né, quando iam rever a família de novo, como foi todo esse processo? Sim, como a gente tá, o nosso caso, a gente estava bem no período que as fronteiras iam abrir, não iam abrir. Então, o que aconteceu? Eu pedi demissão do meu emprego em janeiro, quando... Foi por qual motivo? Porque já estava naquela coisa de vai abrir, o nosso visto estava para sair. E aí a gente teve 2 meses esperando o nosso visto sair, ser aprovado. Então, nesse período que a gente estava... as fronteiras já tinham sido abertas, mas o nosso visto não tinha sido aprovado. Então, quando as fronteiras abriram, eu pedi demissão no meu emprego e a gente teve, que eu acho uma recomendação para todo mundo que está no Brasil, é você se despedir e passar tempo com aqueles que você ama. Então, a gente teve 2 meses que a gente foi visitando um por um, passou tempo com a família do Leandro, amigos, minha família. E assim que abriu as fronteiras... Parece que o coração estava limpo, assim, a gente pôde vir. Eu já morei muito tempo longe dos meus pais, então é normal para mim ver eles todo ano. O Leandro morava junto com os pais dele, mas o engraçado é que agora eu tô com muita saudade querendo ir voltar, mas o Leandro agora ele quer ficar aqui. Gostou tanto daqui que não vai dessa vez pro Brasil. Só vai eu. é que eu morei 30 anos com meus pais, então assim, vamos dar um tempo para eles, né? Um tempo com saudade. Eu até falei, mãe, eu tô pensando em voltar em abril. Ela assim, mas já? Meu Deus, ela assim, não deu nem um ano ainda. Daí ela assim, daí eu falei, não, vai dar um ano, né? Daí ela assim, ai, que passou muito rápido pra gente. Passa, né? Leandro, o que mais te encanta na Austrália? Porque você nunca tinha pensado em morar fora, e aí aos poucos você foi, né, se acostumando com a ideia, e hoje você não pensa nem voltar para visitar. Você é muito eu, assim, na relação. Não penso em voltar, sabe, para visitar. Então, o que mais te encanta na Austrália que, assim, enche teus olhos e você fala, gente, esse é o meu lugar, eu gosto muito daqui e realmente a gente fez a decisão certa. Eu gosto daqui porque eu sou uma pessoa mais calma, tímida, né? Então, eu não sou muito do auê, de festa, de muita coisa. E aqui, para mim, é o meu lugar. Tipo assim, é muita natureza. Não que no Brasil, onde eu morava, tinha, mas assim, aqui a coisa é mais slow, assim, mais devagar, sabe? As pessoas não são alvoroçadas, não tem o trânsito. Tipo, Mas aqui, né? é completamente diferente. Tipo assim, aqui tudo é muito devagar. Tipo assim, o cara tá passando na rua, o carro vai dar a vez para você, sabe? Todo mundo é gentil aqui. É tudo devagar as coisas aqui, sabe? Tipo, nada é muito... É tudo mais diurno, aproveitar mais a luz do dia, aqui a gente contemplar a natureza. Aqui a gente dorme mais super assim. cedo e acorda, tipo, 5 horas da manhã. Só que feliz, tipo, não com aquela... Meu Deus, preciso trabalhar, preciso... Exato. É tudo muito... No Brasil é assim, aquela agonia de acordar 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã. Né? Porque o teu dia vai ser muito agitado. Aqui não, aqui tu acorda 5 horas da manhã com sol e, tipo, o teu dia flui mais leve, parece. Aqui é mais leve as coisas. De fato, você tem que trabalhar, mas é um trabalho mais leve. Não é igual no Brasil. No Brasil eu sentia meio sufocado, assim. E aqui, eu acho que as coisas é mais devagar. Eu acho também pela questão de que a gente não precisa estar sempre estudando, chegando primeiro no trabalho, dando, né, 120% de nós, né? A gente pode... você chegou, você não tinha nada de inglês, está ali trabalhando, ganhando seu dinheirinho, tendo uma vida digna. Você não vai precisar fazer milhares de qualificações. Sim. Você não precisa pensar no que você precisa fazer naquele dia para se destacar, para crescer, para ganhar mais, né? Então, acaba que a vida fica mais leve, né? E vocês, por morarem... Agora vocês estão em Sunshine, tá bem mais tranquilo. Bem mais... Né? Sim, bem mais. Eu vou falar uma outra coisa relacionada a isso.
Tipo, no Brasil, eu sempre trabalhei em multinacionais, né? Então, assim, meu Deus, se tu chega 1 minuto atrasado, é o fim do mundo. Eles vão falar daquele 1 minuto até no final do dia, por que que você é um profissional incompetente. E, se tu entrega 110%, eles querem 150% de você. E aqui, Pri, se você não estiver bem disposto no teu dia, tipo, tu não precisa pegar um atestado para comprovar. É só tu ligar e dizer assim, não, hoje eu estou indisposto a trabalhar, entende? E Isso é eles legal. entendem. Eles entendem de boa. Isso é até uma curiosidade que depois eu posso falar da parte médica, a questão dos atestados, né? Porque aqui os atestados médicos, eles normalmente, na emergência, é muito diferente do Brasil, que eles não pedem tanto atestado, porque aqui é você que administra os seus atestados médicos. Então, se você, por exemplo, você tá hoje, acordei e não estou me sentindo bem para ir trabalhar. Um dia de atestado, você não precisa pegar o atestado médico, você só liga para sua empresa e fala, olha, hoje eu não estou bem para ir trabalhar, eu vou querer usar o meu atestado do banco de atestados que eu tenho. Então, eles respeitam muito essa questão da saúde mental, né? E outra curiosidade da barbearia é que, por exemplo, no Brasil, se fecha 5h30 e um cliente chega 5h29, você bota para dentro e sai só quando terminar. Aqui, se deu 4h30 da tarde, você vê que tem 2 clientes ali esperando. E esses 2 clientes já vai dar até umas 5h30, eles já fecham a porta e 5h30 fecha a barbearia. Aqui fecha tudo. Aqui não fecha tem trabalhar mais, horário, não. E a gente vai embora no horário. No Brasil, se a barbearia fecha 5h30, mas se tiver 10 clientes, a gente coloca os 10 clientes para dentro e atende todo mundo e vai embora, sei lá, às 9, 10 da noite. Isso é uma Que absurdo. diferença bem Aí é legal. 5h30 que você vai embora. Aí, se de repente a barbearia tá com 10 clientes, às 3 da tarde, a gente já avisa, ó, você não vai dar mais para ser atendido porque a gente vai fechar às 5h30. E é super normal. E é normal super aqui. normal. Todo No mundo começo eu entende. ficava assim, meu Deus, eles estão perdendo dinheiro com isso, tipo, mas eu vi que a cultura não só de um lugar, todos os lugares são assim, tudo Pra tudo qualquer- que tu vai. Até cafeteria, qualquer isso. coisa. Sim. Eu esqueci que eu ia perguntar para vocês. Enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Lembrei que eu ia falar uma coisa sobre isso do atestado, né? De trabalhar, doente, não ir trabalhar. Eu ia trabalhar, às vezes resfriada, ou assim, meio mal, com enxaqueca. E aí, o dono do restaurante sempre me mandava embora. Não vai para casa. O que você está fazendo aqui? Exato. Tem isso. Doente, vai para casa descansar. Exato, exatamente isso. E uma curiosidade do atestado, então, pegando o gancho na parte médica, é que aqui na Austrália, justamente pelo paciente poder usar ali, administrar os seus atestados, na emergência, a gente pode dar atestado retroativo. O que é isso? Se você chegou hoje na emergência, a Pri chega para mim e fala, eu tô com uma dor de cabeça e eu não consegui ir trabalhar ontem e hoje. Tem como me dar o de ontem, o de hoje, o de amanhã? Aqui na Austrália, a gente vai te dar. No Brasil, jamais. Pelo menos assim, na minha prática, na emergência, você não era permitido dar atestado retroativo. Mas aqui, como você administra o seu banco de atestados, então a gente é permitido a dar e não tem problema nenhum quanto a isso. É uma curiosidade aí para vocês que precisam usar a emergência aqui na Austrália. Legal. Olha só, vamos agora falar algumas diferenças das profissões Brasil e Austrália? Vamos. Vou começar pela medicina, então. Eu selecionei alguns tópicos para falar. Uma delas era o atestado, tá até aqui na minha frente. Eles não pedem muito atestado na emergência, justamente por isso, né? Os pacientes, porque é você que administra. Se eu não me engano, tem 10 atestados ao longo do ano, que você depende da sua empresa. E aí você pode perguntar, mas e se o paciente precisar ficar mais tempo? Mas daí o paciente ele vai ser admitido, normalmente no hospital, aí o médico lá da enfermaria vai dar um atestado trabalhista, que daí pode ficar mais tempo, pode ficar 2, 3, 4 meses, e aí entra com ação no governo e eles pagam. Então essa seria uma diferença. A outra seria que aqui na Austrália, você pode misturar, por exemplo, o sistema público e o privado, eles são meio que misturados. Eu peguei um paciente essa semana que eu tô na urologia, né? Ele precisou ser admitido porque ele precisava fazer uma cirurgia de próstata. Só que daí ele foi admitido pelo SUS daqui, que é o Medicare. Mas daí ao longo do processo ele queria fazer uma cirurgia robótica, que o Medicare não cobre, mas que o plano de saúde dele cobre. Então a gente só mudou ele para o plano de saúde dele. No Brasil isso não pode. Se você dá entrada pelo SUS, você tem que finalizar pelo SUS.
Você não pode misturar plano de saúde com o SUS. O que eu acho bem interessante aqui na Austrália. Outra coisa é que dipirona é proibido na Austrália. Isso talvez é uma novidade para todo mundo. A gente não usa dipirona, é ilegal. Tem gente que traz, tem gente que traz. Não vai ser pego. Eu sempre recomendo trazer com uma receitinha médica do Brasil, falando, eu tenho dor de cabeça, que só passa com dipirona. Mas se pegar, a fiscalização pode jogar fora. A outra curiosidade interessante... Não, é porque... pode ser curioso. É mais termo médico, porque gera, assim, a gente chama agranulocitose. Ela faz com que destrói algumas células do sangue importantes para combater infecções. Então, em alguns países como Estados Unidos, aqui na Austrália, não é recomendado. E no Brasil a gente usa muito, mesmo sabendo disso, mas a gente usa muito. Claro que não é todas as doses. Tem uma dose ali que vai acontecer isso. Se você usar acima daquela dose, pode aumentar os riscos. Mas, enfim, no Brasil a gente usa muito. Eu uso bastante também, mas é por causa disso. Outra curiosidade interessante é que aqui na Austrália tem as enfermeiras clínicas gerais, que não tem no Brasil. Pelo menos até onde eu sei, não. Se você for na emergência, às vezes você vai ser atendida por uma enfermeira e ela vai poder prescrever, pedir, dar remédio, raio-x, tudo sem passar pelo médico. O que eu acho para você que é enfermeira no Brasil e quer vir para a Austrália, enfermeira é muito valorizado aqui. Vale muito a pena. Outra curiosidade é questão de que eu acho muito legal é que o paciente sai com medicamento da emergência daqui. Pelo menos no Brasil eu não lembro de eu dar o remédio para o paciente, né? A gente já dispõe esse medicamento. Por exemplo, se o paciente vai ter um tratamento de antibiótico, um curso de 7 dias. Ele já sai com esses 7 dias e se for para mais tempo, ele sai com uma receitinha e a gente pode disponibilizar o tratamento por uns 3, 4 dias. Que isso eu não via no Brasil, que é justamente para ele não ter que correr atrás da farmácia e já começar o tratamento, né? E a última curiosidade, que eu acho que é polêmica, é a questão do aborto, né? Aqui na Austrália, o aborto ele é permitido e ele faz parte das perguntas médicas, uma coisa que eu não fazia. Aborto é uma coisa que, assim, eu quero ginecologia e obstetrícia, fazer fertilização, mas é uma coisa que não tinha na minha prática no Brasil. A gente perguntar para uma gestante saudável, com, sei lá, 20 anos, tá ali com 6 semanas, a gente dá o diagnóstico, não, dá ali a notícia de que ela tá grávida, perguntar assim, você quer manter a gestação? Isso é muito novo para mim. Porque no Brasil a gente não faz esse tipo de pergunta, entende? E aqui é super rotina. É super rotina, e se ela falar não quero manter, você só faz os termos, encaminha ela para a psicóloga, para o setor, e tá tudo certo. Então isso seria uma grande diferença, assim, do Brasil, né? Sim, até falando isso de gravidez, né? Fizeram essa pergunta para mim na minha consulta, né? Quando eu descobri a gravidez. E também falando sobre isso, né? De gravidez, tem uma profissão que eu acho que não existe no Brasil, que é midwife. Midwife, tem. Tanto que eu quero ginecologia e obstetrícia, mas normalmente quem faz os partos normais, de baixo risco, são as midwives e as enfermeiras ali. E o obstetrícia aqui na Austrália, o obstetra, eles entram mais para coisas mais complicadas. Então é uma grande diferença. Até para mim que quero obstetrícia, porque eu vou ter que meio que... No Brasil eu poderia fazer parto normal, tranquilo, mas aqui eu sei que se eu for obstetra vai ser só entrar quando tiver uma complicação. Então é diferente, até para mim. Sim, e isso no sistema público, né? Eu fiz no sistema público. privado e eu fui acompanhado por uma obstetra, né? Que eu escolhi desde o início, né? Desde que eu descobri a gravidez, eu saí da GP e escolhi a minha obstetra e fui acompanhada por ela desde a minha primeira consulta com ela até o parto. Não, né? Até pós-parto, né? Porque depois até o pós-parto. O Ben nasceu, foi lá. E sobre a barbearia, a gente estava escrevendo, eu e o Leandro ali, a questão do visto de barbeiro aqui na Austrália. Nós somos casados, então, assim, até uma coisa interessante, casal homoafetivo, casal hétero, você pode vir exatamente com os mesmos direitos, então a gente está pelo mesmo visto, e por a gente estar pelo mesmo visto, o Leandro está trabalhando na barbearia por esse visto. Mas tem muita demanda para barbeiro. Você que é barbeiro no Brasil, eles estão dando sponsor. Tanto que ofereceram para eles sponsor. Quando eu cheguei na barbearia, eles perguntaram se eu não queria o sponsor. Né? Nossa! Primeira semana. Com meu inglês maravilhoso. Eles já perguntaram
se eu não queria o sponsor, porque assim, pelo que eu notei nesse tempo, é muita barbearia aqui. Muito. E todas as barbearias têm o quê? No mínimo 6 cadeiras. E qualquer barbearia que tu vai, só tem 2, 3 profissionais trabalhando. Então todas essas cadeiras estão vagas. E não é só uma barbearia, 2, 3, é todas. Todas têm de 5 a 6 cadeiras. E todas elas estão vagas. Tipo, é 2. Tipo, nessa que eu fui trabalhar agora, só tinha 2 trabalhando e tem 6 cadeiras. Então ainda falta mais 3. E sempre estão mudando. E eles sempre estão conversando. E eles perguntam. Tipo, nessa que também perguntaram se eu já não conhecia mais alguém. Porque eles são muito... Quer dizer, todas as profissões são carentes, né? Mas... Se você é barbeiro, tá aqui em Sunny Coast, ó, pode mandar mensagem. Muito obrigada por falar isso, tá? Porque eu fico olhando todos os dias os grupos do Facebook de todas as cidades e eu até já falo para as pessoas, parem de ler esses grupos e saibam filtrar, porque a Austrália continua com muita demanda, sabe? A gente em todos os setores, não é só barbearia, a gente vê às vezes obra parada, porque não tem gente. Não tem restaurante, café. Nesse lugar onde eu trabalho, que é um shopping pequeno, todas as lojas estão com a placa de contratando na frente, todas elas. Exato. Então é realmente... Principalmente os cafés, restaurantes. Né? Exato. Então vale a pena. E a questão de trabalho, de salário, normalmente um barbeiro aqui, que eu sei que se tiver algum barbeiro vai querer saber, você pode ser contratado ou por horas trabalhadas ou pelo ABN, né? Que é tipo o CNPJ do Brasil. Se for por horas trabalhadas, você ganha entre 25 e 40 dólares a hora. E se for pelo ABN, normalmente você ganha por corte de cabelo. Aí fica em torno de 40% a 60% do valor daquele corte de cabelo. Então, é interessante. E outra diferença é os estilos de cabelo, né? Porque aqui, eu tava falando do horse, do mullet, aqui em Sunshine Coast tem o long hair, o Leandro pode falar melhor, mas teve que aprender aqui. Cabelo também, né? De diferentes países, muda. Esse é um choque de quando tu chega na Austrália, que parece que tá nos anos 80 aqui. Nossa, tudo, né? Música, comida, tudo. Estilo de cabelo. Não tem aquele filme do John Travolta, ele tem um cabelo de mullets, assim, tu sente naquele filme, assim, só as roupas, né? Eles usam roupas mais planas, mas os cabelos, tanto das mulheres, até que elas não usam tanta franja, mas os homens é muito grande, cabelo de tigelinha, assim, sabe? Que é o surfista, né, no Brasil. Mas não é aquele surfista de praia, às vezes eu vejo. É tipo, aquele cabelo de filme mesmo, sabe? Eu não vejo assim, cabelo de surfista. Não, é cabelo de filme dos anos 80. Nossa, é muito. Você tem essa impressão? Porque às vezes você tá na rua, você olha, você vê aquele povo com os cabelos e você tá dentro de um filme dos anos 70. Assim. Parece. Até as músicas que eles ouvem, né? Até as músicas, é todo mundo dançando assim. Não, mas... Estão perguntando aqui, caiu minha conexão, qual média salarial de barbeiro? Então, só voltando, a média salarial é ou por hora, 25 a 40 dólares por hora, ou se você for trabalhar por corte, fica em 40% e 60% do valor. E o corte de cabelo está entre 35 e 45 dólares. O que é caríssimo, né? Eu acho. Nessa que eu estou trabalhando, lá em Gold Coast era 35 o corte, que é 45 dólares, velho. 45 dólares. Eu acho... Conversar, Leandro. 45 dólares, eles não querem 3 minutinhos ali, não. Não. E assim, ó, por hora tu corta uns 3 cabelos, né? 45. Nossa. Pensa, é muito. Principalmente os idosos, eles gostam de conversar mais, né? Tanto que o nosso plano é abrir uma barbearia no futuro. Então, se Deus quiser, tirando o PR, a gente quer virar empresário aqui na Austrália. Certo, que legal. Tratar muito brasileiro, se Deus quiser, né? Mas alguma diferença que você nota? Porque, eu não sei, eu já saí do Brasil faz muito tempo, né? Mas eu vi que a cultura de ir em barbearia, né? E ter barbearia no Brasil começou a se fortalecer cada vez mais nos últimos anos. Aqui na Austrália, ela é bem forte também. Você vê uma diferença nesse sentido? No Brasil, tipo assim, eu acho que no Brasil tem mais. Cada esquina tem uma, né? Aqui é realmente mais nos lugares de ponto de encontro, assim, na frente de supermercados. É mais onde tem os grupos. Tu não vê tanta barbearia de bairro aqui, sabe? Ela tá numa rua, tem, assim. Mas tem menos. É.
elas são mais localizadas. É menos aqui na Austrália, tipo, é mais em complexos que elas estão. E eu acho que uma diferença é a questão que aqui tem muito mais mulher trabalhando na barbearia do que no Brasil. Pelo menos no Brasil, eu nunca fui cortado o cabelo por mulher. Aqui tem bastante e... achei que já é travado. Aqui tem bastante e também as mulheres de cabelo curto, às vezes, vão na barbearia para cortar o cabelo. O que faz todo sentido, né? Porque normalmente o barbeiro tá mais acostumado a cortar cabelo curto. Que legal, que legal. Eu até falei da textura, Leandro, mas do cabelo, né? Porque aqui na Austrália tem gente de tudo quanto é país, né? Então, texturas diferentes. Você sentiu isso? Porque asiático tem um cabelo diferente, já o brasileiro já tem um cabelo diferente um do outro. Então, isso que foi bom para mim, porque no Brasil também já tem esse mix, né? Era cabelo afro, cabelo muito liso. Vou largar a medicina e virar barbeiro. Olha que eu já pensei nisso também. Alguém falou aqui embaixo. Olha, ganha bem. Mas, não, assim, eu não senti muita diferença de texturas, não. É só mais o corte mesmo. E agora o que tá pegando aqui, talvez vai virar moda no Brasil, é deixar um rabinho. Deixar um rabinho aqui, compridinho, e fazer uma trancinha. Então, deixar só uma trancinha. Isso eu tenho certeza que vai pegar, porque quando ele chegou em 2016, estava a febre do samurai. Exatamente. Aqui na Austrália, e no Brasil não tava. Aí eu cheguei no Brasil, todo mundo começou a fazer o samurai depois. E depois pegou essa moda no Brasil. Então, quem sabe essa moda do rabinho, aqui eles chamam de horse, cavalo, né? Então os clientes já chegam falando assim, I want a horse here. Aí eu falo, nossa, legal, vou fazer um cavalo aqui. Eu, particularmente, tudo que é novo pra gente, a gente fica meio assim, meu Deus, mas depois se acostuma também, né? Agora o horse, pra mim, tá mais novo. Os mullets eu já me acostumei. Acho até alguns bonitinhos. Aí os horse eu tô tipo assim ainda, meu Deus, ainda não tô familiarizado. Mas eu sei que é porque é a primeira impressão. Depois a gente começa a se familiarizar também. Sim. Agora, pra gente já indo pro final da live, tá? Por que vocês escolheram morar em Queensland? Algum motivo especial? Onde é que você morou antes, Vinícius? Eu morei em 2015 em Sydney. Aí depois em Tweed Heads. Tá, eu posso falar, como a gente está pela parte da medicina, né? A gente está indo pelo PR pela parte da medicina. Eu amo Sydney, eu amo cidade grande, eu amo concreto, eu amo que tá perto da praia, eu amo agito, eu amo. Só que o Leandro odeia, entende? Então ele odeia, ele ama mato, ele ama... Eu gosto também, para mim Sydney é um misto disso, sabe? Tem as praias, tem o CBD, eu gosto. Só que daí, o meu primeiro trabalho na Austrália, eu não escolhi. Eu só apliquei para mais de 300 vagas e consegui esse primeiro trabalho e graças a Deus foi em Tweed Heads. Eu digo graças a Deus porque eu, no primeiro momento, fiquei, uma cidade menorzinha, muito mais praia, slow down, mas eu gostei porque o Leandro gosta mais. Então a gente foi para lá, ele gostou demais da região e aqui em Queensland a gente só veio porque eu ainda preciso fazer uma terceira fase na minha processo de revalidação, que enfim, é um programa que eu tenho que fazer durante um ano, que lá em Tweed Heads não tinha. Então eu vim para cá porque aqui no hospital tem. E aqui é mais slowdown que Gold Coast. Então eu tô me acostumando, o Leandro ama, mas eu fico feliz que ele gosta, porque eu sei que já é desafiador para ele. Se fosse para Sydney, ele ia odiar. Então eu falei assim, a gente está na Austrália, você escolhe o lugar. Qualquer lugar tá ótimo. Então ele gostou muito daqui e é muito bom, é gostoso e é por isso que a gente está aqui agora, porque eu consegui esse programa aqui nesse hospital. Mas eu acho que a gente vai acabar ficando por aqui. Ele quer já... Eu não quero já ficar, ele não quer Brasília. Ele já quer sentar, comprar apartamento, ficar aqui, construir família. Sim, com certeza. Talvez seja por aqui mesmo. Mas de todo mais espírito que está mais a tempo aí. E pelos clientes que eu atendo na barbearia, tanto brasileiro ou de outros lugares, é uma das melhores regiões para se morar, não é? É região de férias. Você mora aí e vai puxar saco por aí, eu sei. Mas qual é... Os brasileiros têm, assim, qual é o lugar favorito deles? Tu que tá mais tempo aqui. A gente até viu durante a pandemia e depois da pandemia, pessoas que já tinham residência permanente, cidadão e até o próprio australiano mudando para Queensland, né? Muita gente saindo dos grandes centros e indo
para Queensland. Foi um movimento, assim, bem grande de pessoas, sabe? Por quê? Eu acho que principalmente por conta do clima, né? Porque é quentinho durante o ano inteiro. Tem, claro, né? Uns dias mais frios no inverno, mas não é igual a Adelaide, Melbourne, né? E até podemos falar de Sydney. Eu gosto muito de Queensland. Quem me segue sabe onde que eu moraria fácil, fácil. Então, minha irmã mora em Sunshine Coast. Eu já fui várias vezes para Sunshine. Não é o meu estilo, porque eu sou igual o Vini também, eu gosto de cidade. Eu não preciso nem morar no centro, mas eu gosto de saber que eu estou ali perto do agito da cidade. Tem Brisbane, 1 hora daqui. Tem Brisbane, é verdade. É que a gente ainda não foi, mas é verdade, ele tá certo. Brisbane. Eu acho que grandão. Então aí, Gold Coast, Brisbane, Sunshine são regiões boas de se viver, porque tá tudo pertinho, tem para todos os gostos. Se você quiser tranquilidade, natureza, tem. Se você quiser agito, parque de diversão, tem. Se você quiser festival, ir na terceira maior cidade da Austrália, tem. Então tá tudo pertinho. A família é incrível aqui para criança, tem mil opções. Para tudo. E eu acho que o que não leva muita gente aí para Queensland já de primeira, né, é a questão do visto, né? Porque quem quer ficar permanentemente não é uma regional, porque todo mundo quer morar em Queensland. O governo não vai fazer um programa migratório, né, regional ali para essas 3 regiões, porque todo mundo quer morar em Queensland, sabe? Então, era isso que eu queria ouvir. Todo mundo quer morar. Não, ele tá falando isso, Pri, pra eu não ter ideia de voltar pra Sydney, sabe? Ele quer falar assim, todo mundo quer morar aqui, viu? Todo mundo quer morar aqui. Porque eu vivi uma Sydney diferente de outras pessoas, né? Eu morei em Sydney, sempre ali na região das Northern Beaches. Então, a gente começou morando em Manly e foi subindo cada vez mais para hoje no centro. Então, por exemplo, aqui está o centro. A gente estava morando aqui e a gente foi cada vez mais indo para longe, né? É outra realidade, claro. Então, eu vivi uma Sydney diferente. Eu vivi uma Sydney de praia, que não precisava ir para Sydney todos os dias, né? Então, eu acho que também essas cidades grandes a gente pode escolher em que região viver. Construir a nossa vida em bairros, né, que já são autossustentáveis, né? Que a gente não precisa ir para o centro. A gente acabou trabalhando também na mesma região ali. Então, isso ajudou bastante. Mas a questão, né, de cidade grande e cidade pequena pode mexer, né, com a decisão de cada um. Né? Porque você está acostumado com uma cidade grande, né? Vocês vieram de cidades pequenas do Brasil. E aí você chega numa cidade que tem milhões de habitantes, é gente para tudo que é lado, é fila no transporte público, é trem, né? É atravessar a cidade. Isso já né, dá uma travada para você no início. Vocês, eu acredito que fizeram certo em escolher esse caminho de ir para uma cidade que o clima é parecido com o do Brasil, que já recebe mais turistas, né? E que é menor. É menor, mas está acostumado com turista. Não é igual, por exemplo, a Tasmânia, que é pequena, mas não está acostumada, né, com estrangeiro, com turismo. Então, acredito... A maioria dos funcionários são estrangeiros, muito, assim, tipo, muito. Tem muito local paciente, mas os funcionários, a maioria é estrangeiro, que é muito bom. Muito bom. E para a gente finalizar, qual é a mensagem que vocês querem deixar para quem está ainda no Brasil, se planejando para vir para a Austrália? Eu acho que a mensagem final é assim, eu sei que a gente está no Brasil, fica muito ansioso em querer estar aqui, mas o planejar, a gente é até redundante, mas o planejar é muito mais importante do que o estar aqui. Eu vejo muitos médicos querendo estar aqui, sendo que a gente sabe que quando está aqui as coisas começou, entendeu? É uma loucura. Agora você ter essa oportunidade de se planejar, de conversar, assistir, orientar, é muito importante. Ainda mais saber exatamente o que você quer, né? Então, ter esse tempo para pensar vale muito a pena. E assim, eu sei que também tem gente que tem muito medo, mas deixa o medo para trás, medo a gente vence. Você não tem inglês, muita gente não tem inglês. Eu que tinha um pouco de inglês, também passo o desafio. Sempre pensar que você não é o único que vai passar por problemas, senão a gente começa a se vitimizar e achar que só a gente é incapaz. Não é. Todo mundo passa por problemas e tenha suporte, porque suporte, amigos, família,
a comunidade brasileira. Não se afaste da comunidade brasileira, porque eu vejo muita gente querendo se afastar da comunidade brasileira, mas é ela que vai te ajudar depois, quando alguma coisa apertar. Então é isso, ter suporte, planejamento e seguir seus sonhos, que vai dar certo. A minha mensagem é assim, tem medo, vai com medo. Mesmo. Vai com medo. Que foi no meu caso. Tipo, morria de medo de tudo. De se jogar no trabalho, de conversar com os australianos, mas vai que tu vai aprender. Tudo a gente se adapta, né? E resiliência, né? Porque tem que cair, voltar, mental, tudo preparado. O ser humano é adaptável. Então ele vai se adaptar, vai ser desconfortante nos primeiros meses, mas depois ele vai se adaptar. Ele se adapta em qualquer lugar. Então, vai com medo mesmo, que vai dar certo. E assim, arrependimento zero, porque assim, não tem o que dar errado aqui, não tem o que dar errado. Eu sempre... Ficou tanto tempo planejando, né, se organizando, depositando todas as fichas nesse sonho, aí você atravessa o mundo, você não tem coragem de falar inglês, você não vai ter coragem de correr atrás de um emprego, sabe? Então, tem que tirar essa vergonha, deixar toda a sua vergonha no Brasil e é momento de recomeçar mesmo. Exato. Sabe? Deixa tudo para trás. Tudo que aconteceu ficou. E viver a vida agora e aqui. Exato. Verdade. E essa vergonha que você falou é importante, que às vezes a gente tem vergonha de falar. Por exemplo, às vezes eu tenho vergonha de ir num restaurante e pedir uma comida. Porque eu já estou mais acostumado com o ambiente do hospital. O Leandro, o inglês dele, eu acho que ele vai aprender muito rápido, porque ele não tem vergonha. E eu falo para ele, não tem que ter vergonha. Eu, às vezes, demorei para aprender inglês por vergonha. Medo de falar, medo de errar, medo de não sei o quê. Tanto que agora eu trabalho isso em mim, mas ele vai ser muito bom, porque o segredo é esse, é não ter vergonha. Não pode ter vergonha. E Leandro já vai ter sotaque, né? Porque meu marido, por exemplo, já tem sotaque do inglês australiano. Porque ele aprendeu... que massa. Que aprende aqui, né? Sim. Isso que é bom. Você já pega a palavra do jeito que eles falam, então já é bom. Ai, gente, é isso então. 1 hora de live. Obrigada por estar aqui. Nossa, já passou 1 horinha. Obrigado, Pri. Foi um prazer. É a vida aqui na Austrália. Quando vê, passou 1 ano. Para quem quiser só agradecer, muito obrigado pela oportunidade, espero ter ajudado bastante. Para quem quiser conhecer o nosso perfil, a gente fala bastante sobre medicina e sobre barbearia. Também vou postar essa semana um vídeo sobre mais curiosidades de essa emergência, medicina na Austrália. Então, quem tiver a fim de conhecer um pouquinho mais, a gente está aí também. Muito legal, muito legal. Gente, essa live vai ficar gravada, tá? Eu vi que algumas pessoas perguntaram, então, logo que finalizar, quem não esteve aqui no início da live, a gente falou muita coisa assim mesmo, desde profissão, planejamento, inglês, então é muito importante vocês assistirem, sabe, desde o início essa live, porque foi realmente muito importante, tá? Obrigada por vocês estarem aqui nesse domingo de manhã, na folga de vocês. Obrigado a você por vir domingo, eu sei que normalmente não trabalha de domingo, né? Mas a gente só tinha esse tempinho aqui. E, Pri, o teu trabalho é muito importante para quem está no Brasil, sabe? Tu passa a informação clara e real pra gente, e é muito bom. No tanto que quando eu cheguei aqui na Austrália, tipo... Foi muito bom ver todos os teus vídeos. Você já sentiu em casa, né? Você já conhecia. Porque tu mostra os detalhes, sabe? Não é falar superficial, tu fala o que é verdade, entende? Isso então, foi muito importante pra gente. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada, gente. Então é isso. Boa semana. Bom início de domingo aí e boa noite, Brasil. Boa noite, Brasil. Bom dia, Austrália. Bom dia, Austrália. E a gente se vê na próxima. Tchau. Tchau.